Oi pessoal, aqui é Maíra. Esse é mais um vídeo especial de literatura indígena aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre guerreiras, mulheres indígenas na cidade, mulheres indígenas na aldeia, da Aline Rochedo Pachamama. Esse livro aqui, quando eu fui pegar pra ler, eu achei que ele era um pouco parecido com Vozes Ancestrais, que tem vídeo aqui no canal já, mas ele é bem diferente porque são entrevistas com essas mulheres, todas indígenas, que migraram para o Rio de Janeiro. E eu acho que isso tem um impacto incrível nesses relatos. Então a gente tem mulheres que nasceram na aldeia e que percorreram um longo caminho de diversas maneiras até chegar ao Rio de Janeiro. Tem outras que as suas famílias migraram para o Rio de Janeiro, saindo da terra dos seus povos, e elas nasceram lá e construíram sua identidade indígena no Rio de Janeiro mesmo, trabalhando junto com os povos que habitam o Rio de Janeiro, né, as causas indígenas que acontecem na região. Aqui eles falam muito sobre a questão da aldeia Maracanã, sobre a expulsão do povo Guarani também lá de Cambuinhas, que é em Niterói. Mas assim, alguns relatos eu me identifiquei mais, outros menos, mas não dá pra negar que são todas histórias doloridas, assim, são histórias de mulheres que fugiram porque eram agredidas em casa, outras porque estavam passando fome, outras porque o povo precisou se dispersar de tanto que era invadido por fazendeiro e assassinado. E muitas dessas mulheres também tiveram que reconstruir as suas ancestralidades por muito da vergonha que se teve, acho que principalmente na geração delas, de se dizer indígena, né? Existe muito uma política de apagamento e de criar um ambiente que seja nocivo e que você não possa afirmar a sua identidade. Então, a questão da língua, dos ritos e até de se entender como indígena, tem um aqui que é uma senhora que ela fala que a mãe dela falava, né, que elas eram indígenas. Ela cresceu no interior de Minas. Depois que a família migrou para o Rio de Janeiro, ninguém mais queria falar sobre isso. Então quando ela falava que ela tinha ancestralidade indígena, as irmãs ficavam tipo, ai, para com isso, que história é essa? Ela falou, não, nossa mãe fazia isso. Você lembra que a gente fazia roça, que a gente cozinhava o milho assim, que tinha as ervas para cura e nanana, isso e aquilo. E tudo aquilo é o convívio, a cultura indígena que ela vivia e ela nem sabia. Então são histórias muito bonitas, assim, muito fortes também. E uma das coisas muito legais é que tem a imagem dessas mulheres, tem fotos muito bacanas aqui e elas são muito diversas também. E logo depois do relato delas, que é feito de forma bem informal, assim, ela só põe no papel a fala delas, então quando você vai lendo, você sente muito aquela coisa do discurso oral, né? Ele tem certas repetições, ele não é aquele pensamento altamente conciso, né? O que é muito bacana também, porque aqui ela fala disso sobre como até hoje o conhecimento oral continua sendo a principal forma de passagem do conhecimento, apesar do livro e do papel ser importante registro também, a oralidade nunca se perdeu. Então, ler dessa forma também, uma escrita que soa tão oral, né? Parece que você está ouvindo essas mulheres falando com você. E aí, como é um livro sobre principalmente a migração de mulheres indígenas para o Rio de Janeiro ou suas famílias, quando termina cada relato, né, tem a foto aqui delas, e aí você vai falar, e aí tem essa parte aqui, por exemplo, Chavante. Então vai falar a região onde eles se encontram, o nome, né, porque, por exemplo, aqui o Chavante, eles se autodeclaram, na verdade, Aue ou Aue Uptabi, mas eles são chamados de Chavantes, né? Aí tá falando o idioma, o tronco linguístico, a estimativa populacional, depois vai falar a peculiaridade da etnia, vai falar de alguns rituais, de algumas coisas que são específicas, né, que só eles fazem, como, por exemplo, são organizadas as aldeias, né, se é em círculo, se são várias pequenas casinhas, se são uma grandona com todo mundo dentro. Então é bem interessante isso. E no final fala também sobre lutas e conquistas, vai falar então sobre a história de povos que finalmente conseguiram seu território, povos que ainda estão
tentando lutar pela demarcação do território, povos que foram considerados extintos e que hoje estão lutando para essa autodeclaração e também para esse resgate, né, das memórias e da cultura. E aí no final também fala sobre a atuação da mulher na etnia, o que é muito bacana também para a gente entender qual que é o papel dela, né? Se é um papel mais de liderança, se existe mais uma equidade nesse povo, porque isso é muito importante também, mais uma vez, a gente frisar. Cada povo vai lidar com questões de formas diferentes. Então dá pra falar assim, na cultura indígena as mulheres são sempre subjugadas. Nem sempre. Com certeza o machismo, né, veio junto com o patriarcado europeu e se infiltrou nos povos com a colonização, mas nem sempre é assim, e a forma como se lidam também é diferente. E cada povo vai ter sua cultura, sua mitologia, os seus rituais de passagem, que podem ser específicos para gênero ou não. Então eu gostei muito aqui da forma específica como ela está focando em mulheres. Ela está educando muito aqui sobre a língua, sobre o povo, sobre os costumes. E esses relatos são fantásticos, assim, são doloridos, são inspiradores. Alguns me pegaram, assim, profundamente. E eu me conectei muito, assim, com algumas histórias aqui. Então, e uma das coisas que eu acho mais legal, assim, mais importante também, é que isso aqui é muito real na cidade. E eu acho que, querendo ou não, para as pessoas é mais fácil imaginar que existe o indígena lá na aldeia, lá no mato, lá longe, né? Essa ideia romantizada de 1500, por isso que quando aparece um indígena na frente dele vestido mexendo no celular, ele fica confuso. Então, essas indígenas todas estão na cidade do Rio de Janeiro, que não é uma cidade pequena, e vivendo suas vidas e mantendo suas culturas, e elas mostram a dificuldade disso, né? A dificuldade de ser. Tem uma que fala aqui como ela... No metrô, ela via as pessoas olhando feio e falando, indígena de roupa? E ela fala, tá, mas você quer que eu fique pelada? Eu não posso ficar pelada aqui, né? Então é esse pensamento também muito colonial, muito que parou no tempo, né? E elas são extremamente atuais, é a vida aqui acontecendo. Então esses relatos aqui são muito importantes, eu acho, para mostrar para as pessoas essa realidade que tá ali do teu lado, tá pegando metrô contigo, tá pegando ônibus, tá trabalhando de doméstica muitas vezes nas casas. Indígena não é um ser mitológico. A mulher indígena não tá lá numa bolha flutuante, sendo um ser especial e glorificado. Ela tá aqui, sabe? O bonito é que ele traz essa humanidade para essas mulheres, essas histórias que precisam ser ouvidas. E acho que esse livro faz um papel muito bom de mostrar, de dar essa sensação de ouvi-las. Gostei muito, muito dessa leitura, me surpreendeu bastante, enfim, recomendadíssimo. E bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me digam nos comentários se vocês ficarem interessados em ler e ouvir também os relatos dessas mulheres. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e de se inscrever aqui no canal. Amanhã tem mais um vídeo especial de literatura indígena. Uma boa leitura pra vocês e até mais. Tchau, tchau!